Danke, Senhor, para tushi a noite aqui que nós vamos compartilhar um rato for a palavra de Deus. E a me que saca o versículo, como está vai 13, dilante pabo, a for de Efésios 1, versículo 4. Se você tem que escrever, não tem caminho, né? Pastor, me gusta, você, agora que me decidi que me vai, assim inteiro, e papia, com o versículo na aqui, aí, e um versículo está suficiente. Eso é tópico como que 13, den versículo como que 13, e tintur coscaba. Ok? Da maneira, ora vou preparar paquisopi, não que tá claca, vou discorta, então, baixei de weia. Mesmo coisa. Tu costa claca, va preparar. Então, me que compartilhar o versículo aqui, pabo, awe, unto cubo. E também pa sombra, de Cristo, elas coenos, foi promê, que ela cria mundo. Não me lendo mami, eu pa sombra de Cristo, elas coenos, foi promê que elas cria mundo. Para nós tá santo e sem falho delante de. Llenar com amor. Tremendo. Dushi versículo. Você aqui que te cos, o bibianos te gusta, é parte nan dushi na você. Elas cogenos foi princípio, pero é um parte mais. Então, elas cogenos só foi prometo o mundo a wordo criar. De parte 12, tá bisa, para nós, tá santo e sem falho delante de. Llenar com amor. Ok, então, que de Cristo escolhe nós, promete que ela cria terra, promete que tudo coisa existir e acaba nós a existir. Esta zona estranho, não? Me sabe que esta zona estranho, pero é coisa que, ora vou para que tu na je, lo vou parar, a maneira vista sempre, que nós está eterno. Nosso espírito nunca também stop de existir, e nunca também ela queda se existir. Laga bisa assim. Nós tabata existir, promete que Deus cria mundo. Onde nós está? Essa aí também tem pergunta grave. Onde nós está? Promete que Deus cria mundo. So nós precisamos ter caminho para Cristo lo escolhe nós foi de não. Nós tabata sempre dentro de Deus. Laga mi como sabe assim. Nós estamos sempre de Deus. Pero Deus é bom que, ora que, no momento que nós nasce, Deus é bom para a só nasce dia 5 de fevereiro de 1963. De ano de 1963. 5 de fevereiro de 1963, Deus escolhe para Edson salir para o mundo. Pero Edson não existe, tempo acaba. Promete que Deus a cria tudo coisa. E acaba Edson a existir. Tá de tremendo Deus, tá de maravilhoso. Vou imaginar com inteligência e saber. Opi sabedoria. Deus tem para tu. Para encontrar aqui de outro. Então, para você compreender que está aqui, eu aqui tem esta pessoa que é louco com muita papia. Que é louco com muita papia. Pero eu retur é não. Que assim Cristo sempre, que assim a Bíblia, que assim a história de Cristo, tudo está com louco dentro da papia. Pero me saco não está com louco dentro da papia. Quereme, não está papia com sentido, não com louco. Então, o papia com sentido, então é gente por compreender que Deus está por o acto de Deus. O acto de Deus está priminti aí, você não está usa. É promessa de Deus para ganhar nós. Laga em bisabo assim aqui. Não está usa promessa de Deus para ganhar nós. Di kong. Paso não está bisabo bin sa ka Cristo. Ora bin sa ka Cristo, turcos lo ba ibobong. Assim é nossa sinha. Bin sa ka Cristo, elo tumatubo ko nang kita turcos foi bo. Um style de magia, tap de fregai wos lagi, pa cambia. É coisa não está assim, né? É coisa não está assim. Cada promessa que Deus dá a nós, está amarrada na condição não. Porque sabe aí? Cada promessa, na caminho repetir, trobe,
cada promessa que Deus hace nos, de sua palavra, tamará na condição. Então, waka aqui, é parte 12 versículo aqui. Para nós estar santo e sem falho delante de com amor. Para nós estar santo e sem falho delante de com amor. Ou se nós não está santo e sem falho delante de ainda nós lo tá. O que lo passa com nós? É versículo aqui em da quadra. É versículo aqui em da clock. Escritura aqui. Tá com quem você tá? Que como tá bisami de Jekosnaki? Que ela cria mundo depois que nós estava tatei. Nós estava tatei promete mundo. Então, para que ela cria nós promete sei? Para que elas coisas nós foi promete? Para nós estar santo e sem falho delante de. Para nada outro sonang. Então, ora bota biba santo e sem falho delante de, tur promessa hasiden e buki eita conta pabo. E não ta conta pessoa que não ta santo sem falho. Então, wami, ta bisa santo sem falho, no? Paso biaba sa explicar qual que caba. Nos culpa shona não ta perfeito. E culpa ta caba. Deus a criar assim, na. Fiora Adam ku Eva peca, ya acaba nang culpa lo muri. Nang culpa lo bay caba na nada. Nós não po biba mas ku siya 20 anos. Tiene ku siya logra, pero bebe ta bisa ku hende lo biba tena siya 20 anos. Então, depois de siya 20 anos, ta morto ta guarda nos. Paso e culpa kita bira bieu, ando ta putri, nós não po usar mais. Pero, eu gosto bem. Pero, mi espírito sino. Ta ora Dios papia di perfeição delante de, eta papia di no espírito. No espírito sempre se está perfeito delante de Deus. E me se está transparente. Para Deus poder mirar nós. Nós não é um coisa que nós não está. Seja real. Seja real. Então, se está com o espírito, lo vou por assim. É culpa que está guardo governar para o espírito. Para nada outro. O espírito te sum que está na mando de uma culpa. Mas não explica, bem passar trobe, não? A culpa está existir de alma, culpa e espírito. Então, espírito é sum que está na encargo. Espírito é sum que está na cabeça. E está governar. Então, se está bom, e outros não, é alma que é culpa, tem que seguir a instrução de bom espírito. Mas é santo espírito. Nada outro. Deus quer para nós estar santo e sem falho delante de. É só não, quando nós podemos viver sem falho delante de Deus, ambu. Explica-me coi, pastor, para sobra é duro para nós viver sem falho delante do Senhor. É difícil. Você dia me estava em eerste classe, me contava così. Dia me começava a escola, me estava em eerste classe, me começava na luce, pero na escola básico, ora me estava em eerste classe, me estava um dia, me vai assim um coisa, então me passa o wak, e ganha assim estava em zesde classe. Ora me wak na, me mira, me wade na script, me diz, mira um coisa difícil que na guitarra aqui. Tá como posso ver essa coisa? Agora bom, está de esta classe. Mas passa o e ganha de zesde classe. Agora uma aqui na antaia, para mim é coisa tá impossível. Para mim me pode aqui não. Pero se como está assim, me tá vai, me tá assim, tweede, derde, vierde, vijfde, se chega zesde. Então me acorda me só assim. Sei tá bom, me acorda. Que de eerste, maar mira com zesde me dita que coque, isso sei. Pero ora mais chega zesde me diu ante coque, assim não é fácil é coque tá. É coque tá moeilijk. Bota mira é moeilijk, agora que me diz seguro, que ora
vou tender me esse versículo aqui. Bota bisa ambe koi da mulak. Ta temporada se koi. Pa nós tá santo e sem falho dilante de. Mi nota bise coisa aqui de um sentido conta bisa de um sentido que da wera mita assim of da kick mita kue of mi que bise dispa pasoita skibi di dispa pasoita para inang laga nos receno uma no mi tabi sabe com autoridade pa nós tá santo e sem falho dilante de. Te coi ame llega ta biba, te coi ma comprende di Dios sua amada. Nada outro. Biba pe. Ta santo pe. Ta sin fallo pe. Fallo com bolaga, tu não é cometer fallo. Ai, é só não, bu. Ao se não se cueawa. Ao se não se cueawa, ti wambo ta papia quindi sin fallo. Caminho não está pecador, não está assim nós está pensa, mim essa tendente bisame coi. Nós está queda pecador, não, nós não queda pecador. Se você bisame nós está queda pecador, isso significa que o sacrifício de Cristo aguardo-se por nada. Porque o sacrifício que Cristo faz está para nós top de estar pecador. Ela avisa que nós está pecador mais, que ela saca nós fora de escuridade e ela põe nós em sua luz admirável. Nós não está pecador, mas não bisa bom mês que bota pecador. Você não bisa bom mês que bota pecador, já acaba põe cruz de Cristo banda. E me está querendo que Deus não quer esse de nós vidas, chorar. Duna valor na lo que Cristo faz para bo. Duna valor na é morto de Cristo na cruz. Duna valor de sofrimento que ela passa. Diz para mim cubo, ainda tem mester, está bata Deus. Então ela vem como gente humilhando su mês. Como gente passando que vem morrer na cruz. Caminha e cose e tempe e ora vão morrer na cruz, ou na clavabo na cruz. Então vergonha se coisa está. De vista de outro ende. Pero Cristo passa dentro da costai. Cristo guarda bati com zwip. Su culpa está sangra. Ela morre de dolor, passou está por mais, por resistir mais. Anto é coisa, porque me andi comi, e não significa nada. Porque pensando me, pabo, e coi não te sirve. Para que Deus me será essa coisa, então? Então, a mim não te sabe coquido, quando bom, me sabe saki para sombra, esta para den Bible, mas não é hope não te bisa. Esta para den Bible. Pero história também comprovar que estava um tal homem que não estava chamando Jesus. Ora na coisa, é uma que estava assim o milagre. Deus me estava piando aqui de história. Ela guarda reconhecer. Gente aquela papia de coisa. Te que awe, ele estava piando que tu pai de coisa. Está uma verdade que a guarda marcada em história. Cristo a morrer na cruz para nós. Oh, porque bisa mi, não, pero da pecador mi tá, pecador. Tende chão. Bo não tá pecador. Ora, bo aceitar Cristo de movida. Bo deve ser uma criatura novo. Não tem nada de pecador em nang mas. A outra, se você pode seguir peca, para sombra, bota livre, Deus a nos escojo. Então, Deus está cambia-nos. Deus não está a trove, é coisa estranha, como te bisabo. Deus não está cambia-nos. Que vem de escoco, não está sinhaba e bisabo. Bini, passou, Deus está cambiado. Deus não está cambiando ainda. Deus não está cambia nenhum gente. E gente tem que cambiar. Então, ora gente toma decisão para cambiar. Então, Deus está contente com a gente escolhe pe. Deus não pode Deus não faz nos rabot. Bom que boiuta se acabou para sombra já para lei para pôr, que boiume se acabou. Não, boiume se acabou, passou está sentir bom hora se acabou. E saco bota sutata. E saco cerca boi tá em proteção.
Esa junto cubo, nada lo no pase. Esa, te reconocemos como su tata. Ta pese ito junto cubo. No pasó ti un lei pone, bo mestre ta junto kumi. Dios también te mes un koshoran. Vini voluntariamente. Tu me decisión voluntariamente. No pensa nunca, Dios está cambiando. Ta cosa kuhende nanta papia, pues tinha opi pastor ta papia konai. Nanta papia ko sin sentido. Tapos awe mi ke bisabu, ora mita papia sin naging tarabiami ta, pero mita emociona. Claro que mita emociona. De como mita emociona pa sombra, é verdade que o ouro papia, sem medo. Lobo cambia é verdade. Passou bote medo? Se um ene chega a pôr um revólver na boca dele, bisabo, cambia a verdade. Lobo cambia a verdade, passou o revólver na boca dele. Ou você bisa, não, a meta que ela para, para a verdade. Vou tirar a minha mata, mesmo ok, mas a meta que ela para, para a verdade. Então, assim nós me acertar como homem e mulher de Deus. Sem falho, santo, sem falho, dilante de Deus. Agora, tem uma teoria, tiene que pensar, no, santo que mandi guardo apartar para uso de Deus. Literalmente, santidade é, da verdade, eu vou explicar assim. Agora, vou falar banda para bo uso, bota santificar a coisa. Bota santificar a coisa. Então, outra palavra for de seja santo. Então, você que seja santo, então, um mandamento está, não? Deus está dizendo, seja santo de maneira amita santo. Seja puro de maneira amita puro. Se Deus está dizendo. Pero santo, tanificar também coisa. Me também sabe coisa aqui. Ai. Daí coisa me também sabe que está estranho. Santo, também tanificar biba sem picar. Biba sem pecar. Esse também tá nanta decifrar santo. Ora boa literalmente te que significa. Então bisa apartaso, então bisa também simpicar. Ayat son, atro não sabe. Ayat son ambu. Ayat son ta Dios o santo ambu. Ayat son ta Cristo o ta por biba santo. O na Bíblia sabe algo. Cristo vini de mesmo curva conosco. Se nós curva está pecaminoso, Cristo também vem curva pecaminoso. Ei, vou discutir comigo over de coisa, pero Cristo a vem de curva pecaminoso. A Bíblia diz que ela condena e picai de carne. De sua carne ela condena e picai. E picai nunca pode bem arriba. Passou e picai não tem domínio riba Cristo. Cristo tem domínio riba de. A mi cubo, que ela bem hace cose como vorbel para mi cubo mira. Como laga, gente por, Cristo bem gente. E tapos ela bisa, é cubisa que Cristo não bem em carne, então aro aceptar cerca de Deus. Cristo bem em carne. Mas se não bem em carne, não pode sofrer maneira nós. Tapos ela sofre, pastor, ela bem em carne. Ante ela bem para mostrar nós, tende gente, por. Tende gente, nos por. Tende gente, wako macana. A mim peca. Macana, limpi, santo e sem falho. Dilante mi tata. Se me tá por, vou também por. Passou tating diferença. No, pero Edson, Cristo nanze di Espírito Santo. Ainda tem tata que tá contagioso. Tapi sei Deus sabini com a ideia shonan. Deus di botin com nanze de novo. Mita depositar mi espírito dembo. Então sei lo sibu que botan nasce de Espírito Santo, mesmo com Cristo a nasce de Espírito Santo. Ken é plan de Deus tá bata zuiver. Zuiver, pero nós tá que bisa e hace lo que nós quer com ele. Nós tá aqui tá tudo zuiverheid feche. Cristo cana. Ribe mundo aqui,
Até a palavra de Deus também nos cana maneira Cristo cana. Camandi, é versículo como comarese para nós está santo e sem falho diante de Deus. Nada malo tem de versículo aqui. É um versículo como de espanta pé. Nada onde toma lugar já para amanhã. Turcos da base de trem bom mês para botar santo, trem bom mês para você menos falho. Trem bom mês, te hora vou chegar a zero. Você, a gente gosta ganha. Você, a gente riba su mês, nós tour gosta ganha. Nós tour. A minha batrap mi mês, mas que me converti, pero de convertimento, toque me bata ganha. Me tá tira mi fiel, não tem biaba escapa mi culpa. Então, você, me tá saque coisa do tá bom diante de Deus. Uma vez me abandona tu coisa, mas me explica last week, como abandona tu meu amigo não. Uma vez me abandona tu coisa. Então, vai para servir Deus, tem que servir bom sim. Me tem que servir bom sim. Of me nota servir. Tu coisa que me quer assim, me tem que ser bom, of me nota ser. Então, assim bom tem que ficar toma tempo e sim, é coisa. Toma tempo e treino bom mês, tem é coisa. Então, ora que me decidi que, ok, me também tenho conta com coi, me também wak. So, me tenho que trazer riba. Então, me estava da conta, e dia não, caminda, me estava da ganha. Então, me ainda me talanta, me ok, a hora que eu estava start. Me estava durante mi dia, vai trabalho, bem casa, assim, tudo coisa que me será assim. Então, não tinha minha casa, que me põe na minha cabeça, me cozinha, me pensa, quanto biama ganha. Então, na dado momento, batia que um momento caminda, bota bisa hombo, ave me ganha. Ei, me tem 3 dias sem ganha. Ei, me tem 1 semana sem ganha. Até me por viva sem ganha. Até costa cana aqui. Kamandi, bosaco é coisa boa debilidade. Ou el botinho tra, caminda é debilidade tá. E não botinho tra. Então, amatra, ribe parte não ei. Para me pôr na santidade. Para me pôr viva verdade, sem falho, diante do Senhor. Aleluia.